Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem está aqui. Olha só, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem da Seção do Distrito Federal. Nossa, a gente merece um like. Já deixa o like lá logo no início aí. E aí, Karine, tudo bem com você? Tô ótima. Nossa, prazer. Muito obrigado pelo aceitar o convite, né, de participar desse podcast. A gente já está em 2024, né, já entendendo um pouco mais sobre a ABEM, ter você aqui agora, né, representando a ABEM, vai falar um pouco para a gente da ABEM, isso é extremamente fundamental aqui para prática, né, para a gente entender isso aqui. E muito obrigado aí pelo convite aí, para a gente vai bater esse papo aqui hoje. Obrigado a você pelo convite, né, para estar aqui no Prática, no Pod Prática. E a associação fica muito grata por esse reconhecimento, para a gente estar conversando aqui um pouquinho sobre o que é o nosso trabalho, quais são os nossos desafios e principalmente nossos desejos, né, para esse ano novo. Ah, legal. Karine, fala um pouquinho para a gente quem é a Karine, né, tipo assim, beleza, hoje você é presidente da ABEM, mas não foi de uma hora para outra, né? E como é que começou o seu ingresso na enfermagem? Você sempre quis ser enfermeiro ou como começou na sua vida a enfermagem? Bom, a Karine, ela começou a pensar em ser enfermeira. Foi apresentada essa possibilidade para a Karine quando ela tinha 13, 14 anos, quando a avó dela ficou doente, com câncer, e ela cuidava da avó. Né, era uma cuidadora ali não formada, né, uma cuidadora familiar. Eu acompanhava minha avó no hospital, em casa mesmo, ajudando ela. E a minha família falou assim, olha, você tem muito jeito, né, você tem carinho, você tem a paciência. E ela começou a me chamar de enfermeirinha. Ela falava, minha enfermeirinha e tudo mais. E aí eu fui fazer vestibular na época, né, aí minha avó, infelizmente, veio a falecer e tudo. E aí, em 2000, quando eu tinha 18 anos, aí eu, né, agora vamos escolher a profissão. E aí eu queria ser pesquisadora. Falei assim, eu quero fazer pesquisa, eu quero trabalhar em laboratório. E na minha época, 13 anos atrás. A gente não tinha, 13 não, né, quando eu fiz o vestibular, 15 anos atrás. A gente não tinha muitas opções de curso, né? Eu falei assim, vou fazer farmácia, porque tem coisas de laboratório, de pesquisa aqui, mas eu queria ser biomédica, mas não tinha pública. E para mim só rolava pública mesmo. Por conta que eu sou filha de mãe solo, minha mãe, né, criou a gente sozinha, mas não tinha dinheiro ir. Faculdade, universidade naquela época era muito caro. Um curso de enfermagem, mais de R$2.000. E se converter naquela época, hoje, então, eram 5 mil, né, de você pensar assim. E aí eu fiz vestibular, fiz cursinho e tudo mais, e sempre tomando pau na farmácia, né. Aí quando eu olhava assim minha nota, eu falava assim, dá para passar em enfermagem, vou fazer o vestibular para enfermagem, já que todo mundo falava. O único vestibular que eu fiz para enfermagem eu passei, na Universidade de Brasília. E eu falei assim, se eu não gostar, eu vou sair. E eu apaixonei pelo curso já de início, assim. E de início, assim, porque na UNB as primeiras matérias biologias, né? Bem base, né? Hoje não, hoje já mudou, você já tem acesso, já tem contato com o curso, né, com as matérias do curso de início, já tem história da farmácia de enfermagem no início, mas na minha época não, demorava pra gente entrar na vibe da enfermagem. E aí eu gostei, me formei em 2010, 2011, e aí fiz residência, fiz 1 ano de residência em clínica médica. Eu sou antiga, dá pra ver, porque a minha residência na Secretaria de Enfermagem da Secretaria de Saúde chamava Clínica Médica, no HRT. Aí fiz 1 ano e aí passei no concurso do SARA. E aí eu tive que fazer a escolha, né? Terminar a residência? Ou ir pro concurso. Eu fui pro concurso por questão de dinheiro. 1 ano você perderia a bolsa e entraria no mercado. O outro já tá garantido, né? Sim. Então, até eu que sou boberia, entendeu? E aí eu fui pro SARA, foi a minha grande formadora enquanto profissional. Foram 10 anos ali na instituição. E aí, recentemente, né, tem 2 anos que eu saí, que eu fui nomeada para a Secretaria de Saúde, saí muito nessa perspectiva de vivenciar outras experiências, né, que no SARA é dedicação exclusiva, então a gente não pode dar aula, não pode, né, fazer outras questões a não ser ali. Fica muito restrito ali, né? E aí eu decidi sair, e agora eu sou, como diz,
sou da Secretaria de Saúde. No período também que eu fiquei no SARA, eu falo assim que é a minha grande formadora, não só na perspectiva profissional, mas também na perspectiva de ser humano, né? Então, me deu muito contato com uma perspectiva, né, do trabalho sistematizado, organizado. Foi onde eu fiz minha especialização em saúde da pessoa idosa, onde eu fiz o meu mestrado, onde eu tive, né, essa vontade de me especializar e de aumentar meu conhecimento técnico-científico profissional. E aí, eu tive contato com a Associação Brasileira de Enfermagem no Congresso Brasileiro de Enfermagem de 2019, que foi antes da pandemia, que foi em Manaus, foi um congresso super top, que eu consegui o título de enfermeira gerontóloga, né? Enfermeira especialista em gerontologia. E aí foi lá que eu abriu a porta, né? Assim, olha, existe uma associação, existe uma entidade, tem uma sede aqui em Brasília para ser construída e tudo mais. Aí eu também comecei a me aproximar mais da entidade. Foi a partir de 2019. Ah, legal. E beleza. E aí você começou a se aproximar e como é que foi? Você associou? Como é que funciona essa parte aí? Então, eu me associei como 90% das pessoas por interesse. Mas, assim, a gente sempre faz as coisas por algum tipo de retorno, Sim. né? É normal. Não só, às vezes, não só o retorno financeiro, né? Mas assim, o retorno... Retorno de networking, retorno de várias coisas, né? Acho interessante. E aí, para fazer a prova de especialista, você tem que ser associado. Então, não associado, como qualquer entidade, associação e tudo, para você ter o título, você precisa ser associado. Então, eu me associei em 2018, 19, acho que foi 2019 mesmo que foi. Aí fiz a prova, que tem uma prova, entrevista, é super difícil o processo lá do título. Consegui. E aí, na plenária final, né, eu recebi o título, toda aquela cerimônia, né, de receber o título. A Rosalina, que era a antiga presidente, me chamou, falou assim, olha, a gente está precisando fortalecer a entidade no Distrito Federal, você tem uma experiência de uma inserção política, né, porque na UNB eu não só estudei, assim, né, científica, tecnicamente. E conte mais sobre isso. Eu fui do movimento estudantil na Universidade de Brasília. Então, a minha formação política, ela veio muito desse período na Universidade de Brasília. Então, eu compus centro acadêmico na Universidade de Brasília, fui da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, derrubei a Arruda na época, né, ocupei ali a CLDF, né, a CLDF não tinha nem um prédio lá, né, no final ali da Asa Norte. Derrubamos a Arruda, fizemos muita luta para a questão do ato médico. Não sei se você lembra, quando a lei passou no Congresso, a Dilma tinha que vetar ou sancionar, né? Então a gente fez uma grande movimentação, muita gente aqui em Brasília e tudo mais, para que ela vetasse as partes importantes, né, para as demais categorias do ato médico, e que tivemos vitória na época, né? Então eu tenho essa formação política. Falo assim, eu sou Karine enfermeira, sou militante também, né? Tem essa pegada política. Pela profissão, né? Sim, pela profissão, pelos direitos sociais, trabalhos que também é sobre nós, né? Sobre onde a enfermagem está inserida. E aí ela me chamou para a gente compor a diretoria, que na época aconteceu. O que acontece? A diretoria da BEM ia começar em 2020. Ia começar uma nova gestão 2019, 2020. Teve eleição em 2019, só que essa eleição foi impugnada na plenária final. E aí ela falou assim, vai ter outra eleição, a gente vai ter que fazer outra eleição, e a gente vai ter que fazer uma gestão mais curta. E aí, não, tudo bem, eu posso, né, estar nessa gestão e tudo mais. E aí eu fui diretora de prática. Só que aí eclodiu a pandemia, né, 2020, pandemia, e a gente, né, dá bem, enfim, tinha muitos projetos, a gente regrediu um pouco e tudo mais, mas conseguimos desenvolver bastante projetos. E aí, aí eu entrei na gestão, a gente, né, conversando, se aprimorando e tudo mais, fazendo muita luta pelo piso, bombando, luta pelo piso, né, luta pela vacinação das pessoas, luta para toda a conquista de direitos, né, políticos sociais nesse período. E aí, 2023, aí 2022 teve eleição, eu fui candidata à presidência, aí
fui votada e estou aqui nessa missão, né? São quanto tempo de mandato? São 3 anos. São 3 anos. São 3 anos. Semelhante ao Corém, né? 3 anos. 3 anos. Legal. Tá, fala pra gente um pouquinho o que é a ABEM. Tipo assim, tem a ABEM nacional, tem as ABEMs que são as seções, mas enfim, o que é a ABEM? Fala um pouquinho pra gente, tem gente que talvez não conheça, né, o que é a ABEM, a importância de estar lá na ABEM. Fala um pouquinho pra gente. Sim. Então, a ABEM é uma entidade sociopolítica, educacional e cultural, isso está no nosso estatuto, de representação da enfermagem. Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estudantes, graduandos, estudantes do técnico, estudantes da graduação, da pós-graduação, podem compor essa entidade. Então, é uma entidade que tem hoje, nacionalmente, 97 anos. Nós somos a primeira entidade da enfermagem. A associação, ela iniciou lá no Rio de Janeiro, na Escola Ana Nery, com professoras da Escola Ana Nery, por visionar que, olha, a enfermagem, ela precisa ter representantes, né? Tanto na área educacional, mas também na área política, para que a gente consiga ter uma lei, né, que regulamenta a profissão, ter entidades, né, trabalhistas, um Corém, né, para que a gente consiga ter uma profissão mais fortalecida. Então, a ABEM, ela é uma entidade que a gente chama do terceiro setor, né, uma entidade sem fins lucrativos, para a representação dos interesses da categoria da enfermagem. Karine, mas, né, já existe o sindicato para representar os interesses de direitos trabalhistas. Mas já existe o conselho para representar as questões de quem faz e quem pode fazer e quem não pode fazer as práticas de enfermagem. O que são práticas de enfermagem, né? A ABEM, ela está numa perspectiva de uma representação política, sociocultural, de elaborar cientificamente, educacionalmente, o que são as práticas de enfermagem. Onde que a enfermagem vai estar inserida, né? Como que vai ser essa inserção das práticas de enfermagem? Então, hoje, a gente está... Aqui no Distrito Federal, a gente ocupa o Conselho de Saúde do Distrito Federal e o Conselho de Brasília, né? Conselho de Saúde de Brasília. Mas é a associação que vai reunir com o MEC, com o Ministério da Saúde, para debater diretrizes curriculares hoje. A formação toda perpassa por essa entidade, né? A gente também tem os debates, né? Tanto nas representações da América Latina, da enfermagem, quanto internacionalmente, da Europa e da América Central, para debater o desenvolvimento profissional, né, das práticas profissionais. Então, quando a gente tem o Nurse Now, né, lá em 2018, 2019, a gente tem muito esse desenvolvimento das pesquisas, das práticas em que foram desenvolvidas com o apoio da Associação Brasileira de Enfermagem. E a associação, talvez as pessoas conheçam mais um patrimônio que a gente tem, que é a REBEM, que é a Revista Brasileira de Enfermagem, que é muito conhecida no meio científico e tudo. Ela se eu não me engano, ela é A2, né, no Qualis ela é A2, então ela é boa para publicar, e ela foi pensada pela associação e é impulsionada pela associação. E é um patrimônio da entidade, da associação. O CBCenf também. O CBEM, que é o Congresso Brasileiro, isso. Porque o CBCenf é Congresso de Conselhos, né? O CBEM é o Congresso Brasileiro de Enfermagem. É o maior congresso da enfermagem, o mais antigo e o maior. A gente está, se eu não me engano, no 76. A gente acabou de ter um agora, acho que é 74 ou 76. No 16º, assim, né? É bastante, no 70º, né? 76º. Legal. Então, só para o pessoal entender. Então, por exemplo, se hoje existe o Corém, foi a ABEM lá atrás que viu essa necessidade de ter um conselho. Se hoje a gente tem a lei que regulamenta a profissão, que foi promulgada, né, sancionada lá em 87, 88 ali, foi força da ABEM, da época da ABEM que teve essa força. Então, ou seja, a ABEM ela é muito importante. Sim. Para pensar, então, as conquistas que a gente vê hoje já estabelecidas, a ABEM que correu atrás disso e colocou isso para frente. Ela é uma representação política muito forte, né?
Porque assim, você pensa, tá, mas quem é que decide que eu tenho que estudar saúde da pessoa idosa? Quem é que define que eu tenho que o enfermeiro tem capacidade ou tem habilidades para fazer tais procedimentos? Primeiro, as evidências científicas. Isso ninguém tira, né, das evidências científicas. Segundo, um debate numa arena política sobre necessidades populacionais, sobre necessidades, né, questões sociais e tudo mais. Então, a gente também tem muita parceria com o Conselho e com o sindicato também, porque é uma integração, né, nessa perspectiva das entidades. E a ABEM, ela não tem somente o seu DNA político para a enfermagem, mas também para a sociedade brasileira. Então, lá em 89, a 8ª Conferência de Saúde, nós tivemos um protagonismo fundamental na história da ABEM. Várias reuniões aconteceram ali na L2 Norte, na sede da ABEM Nacional, várias reuniões para conformar qual que seria um sistema único ideal, né? Também várias reuniões aconteceram lá na L2 Norte, na sede da ABEM Nacional, para a questão da Constituinte. Então, a ABEM, ela tem muito seu DNA na educação, porque primeiro foram professores que pensaram, né? Foi lá, professores da Ana Nery, tudo lá no Rio de Janeiro, da Escola Ana Nery. Segundo, e um DNA muito forte na política, nessa representação política, mas numa representação política de interesses coletivos, né? De interesses sociais, coletivos e humanitários, né? Então a gente fala que a ABEM tem esses dois DNAs e cultural também, né? Porque nós gostamos de promover festas, né, encontros e network, né? Traduzindo aqui, que eu sempre falo para o pessoal, o network ele é extremamente fundamental. E assim, e promover isso é promover network, e network é o que move a profissão, né? A gente conhecendo pessoas, a gente vai crescendo a categoria, né? Com o conhecimento de um e de outro ali, num encontro ali, a gente estabelece ideias, coisas que eu não estava pensando, que você me falou, despertei uma curiosidade, coisas que você andava pensando que eu falo. Então, ou seja, o network ele é muito importante, não só para a pessoa, mas como para a categoria, né? Então, por isso que os congressos são importantes, né? O congresso é uma forma de network também. E, é claro, né, uma mesa científica ali, que é exposta ali durante aqueles dias ali, é fundamental esses tipos de encontros. Não, e eu sempre falo assim para quem está formando, né? Para quem ainda está na graduação, porque quando a gente está na graduação, a gente está muito inserido na academia. Isso é natural, a gente ir para evento, fazer pesquisa, publicações, enfim. Quem não está enterrado, né? Quem não está enterrado. Porque 4 anos, essa oportunidade. 5 anos, você nunca foi num congresso em 4, 5 anos de faculdade, tem coisa errada. E essa, assim, não é que depois que eu formar eu não vou ter mais oportunidade, mas é mais fácil na graduação. Você espera isso da graduação. Aí, quando você se forma, você entra numa pressão familiar e social. Trabalho, ganhar dinheiro. E eu falo assim, olha, separa um pouco do pouco do dinheiro, ou do muito do dinheiro que você, né, vai estar inserido, para respirar. E o respiro é em evento técnico-científico. Lógico, tem férias, gente, calma, né? Não estou falando não tem leis trabalhistas, tem férias, o respiro é um respiro diferente. Mas se você não tiver esse respiro de sair do seu local de trabalho, ir para evento, fazer uma pós-graduação ou fazer um curso de atualização, você fica muito absorvido no mecanicismo da rotina. E o mecanicismo da rotina leva a gente a um processo de não reconhecimento da sua profissão, não reconhecimento do seu produto, do seu papel, de como que você é fundamental e de como que você gera resultados naquele local de trabalho, e te gera um processo que a gente chama de alienação do trabalho, que é o quê? Eu não me reconheço mais naquilo que eu faço. Eu bato ponto, vou trabalho. O paciente às vezes melhora, às vezes não, morre e eu não vejo aquilo, saio. Vou embora para casa, durmo. Às vezes, né, tem ali um respiro com a família, volto. E faço essa rotina em 2, 3 empregos. E aí você acaba se perdendo nesse processo. E acaba entrando num processo de frustração. Esse processo de frustração gera processos de ansiedade, de depressão
e um processo de não reconhecimento mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Que a pessoa fala muito assim, né? O meu propósito, qual que é? E aí você começa a entrar nesse redemoinho. Quando você sai para atividades que não estejam relacionadas naquele processo de bater ponto, de fazer a rotina e tudo mais, você está em outro local para criativo. Né? Os congressos, os eventos, são ambientes super criativos, de inovação. Aí o pessoal fala assim, mas eu nunca vou conseguir ter essa bomba, né? Esse transportador, né, super tecnológico. Mas você precisa ainda estar conectado num respiro de qual que é o ideal. Não quer dizer que você vai chegar no ideal, mas quer dizer que, olha... Você sabe que existe, pelo menos. E que existe outra forma de eu fazer essa minha prática. E é o respiro realmente do network, né? De você conhecer outras pessoas, de troca, de você pegar contato. Não, eu vou te conhecer, né? Vou conhecer seu trabalho num outro momento. Então, reserve uma parte do seu salário para respiros. Respiros ainda dentro da profissão. Porque se você ficar no seu trabalho somente numa perspectiva de que eu trabalho há 5, 10, 15, 20, 30 anos, sem nunca ter feito um curso de atualização, sem nunca ter participado de um congresso, de uma atividade, de nunca ter feito um respiro técnico-científico, é fadado a burnout. Uma coisa que você falou que me veio aqui à mente, que eu julgo muito importante, quando você se atualiza, você trabalha talvez numa entidade pública ou privada, independente, você pode trazer aquela ideia, e essa ideia pode ser aceita ali naquele local. Agora, e se você não tem essa ideia, como é que ela poderia surgir? Então, talvez assim, mas eu trabalho no serviço público, mas tem lugares que tem recursos destinados para algumas coisas. Talvez não tenha algo... Se a gente pensar no Distrito Federal, que é onde a gente está, tem lugares que funcionam diferente, tem lugares que funciona redondinho, tem lugares que não funciona redondinho. E depende de quem? De quem está na frente. Então, quem está na frente consegue passar uma visão diferente porque ele correu atrás, aquele setor acaba sendo diferenciado ali. Então, assim, o que eu acredito? Acredito que a gente precisa, sim, estar inserido com pessoas melhores do que a gente, para que a gente possa ter mais conhecimento, e aquilo ali pode facilitar o meu trabalho e também a assistência ao paciente. Então, ou seja, é um ganha-ganha importante. E uma outra coisa que você falou que eu acho assim, extremamente importante quando você fica mecânico fazendo alguma coisa, você para de enxergar muitas coisas. E isso é um problemão. E uma coisa interessante, que independente de você estar na área pública ou privada, é você pensar na sua carreira. Talvez aquele setor não é o setor que você deveria estar. Mas e aí, qual outro setor que você pode ir? Qual caminho que você pode fazer para estar naquele outro local? Aí que vem que você falou, o networking. Talvez você conheça uma pessoa que talvez você lá seria a melhor pessoa. Então, pode fazer uma permuta, né, na área pública. Na área privada, a pessoa pode criar esse planejamento de carreira e sair de um lugar e para o outro. Ele tem essa flexibilidade, né, de poder sair, não precisar pedir uma exoneração, né, porque ele só pede conta e vai para outro local. Sim. Então, ou seja, isso é importante, mas a pessoa precisa enxergar que existem essas possibilidades. Não dá para dormir, acordar, pensei em alguma coisa, não. Né, os encontros são fundamentais. E tem enfim, eu falo que o Sara foi meu grande formador, que eu trago muitas referências do Sara. O Dr. Campos, que foi o fundador, né, da Rede Sara, ele já é falecido e tudo mais, teve uma reunião, eu não participei dessa reunião, mas eu fiquei sabendo da reunião, né? Vamos reunir aqui no Sara Lago Norte, era da época do Sara Lago Norte. Vamos aqui conversar sobre os processos de trabalho, né? Sobre a reabilitação, né? Esse desafio de você reabilitar, essa perspectiva da reabilitação de diferentes tipos, né? De pacientes, crianças, adultos, jovens, adolescentes e tudo mais. E ele falou assim, então, quais os problemas que vocês enxergam aqui no Sara? Servidor, só tudo, né? Enfermeiro, técnico, médicos, fisioterapeutas, todo mundo lá no auditório. Cri. Ele, gente, quais os problemas que vocês veem aqui no Sara, em termos de processo de trabalho, né? Eles, gente, tem um problema. Se vocês não estão enxergando os problemas que nós temos um grave problema. Porque é sinal que vocês acomodaram. Vocês acham que isso daqui é perfeito? Acostumaram, né? Acostumaram. Vocês acham que isso aqui é perfeito? Isso daqui não é perfeito. Tem muita coisa a se melhorar. Quais são os problemas? Aí acabou a reunião e falou assim, próxima reunião a gente vai discutir os problemas, porque vocês têm que começar a enxergar que aqui não é perfeito e que não está perfeito.
Então, eu sempre falo isso. A gente vai chegar num ponto da profissão que a gente domina o plantão. Sabe que o plantão, assim, quando a gente chega no local, realmente o plantão fica, né, a gente tá ali aprendendo, entendendo a rotina e tudo mais, os perfis do paciente. Mas vai chegar um momento que você vai dominar o plantão. E quando você dominar o plantão, é quando você vai entrar no processo mecanicista. Aí que é a zona de perigo, né? E que é aí que você tem que pensar, o que eu posso melhorar aqui? O que eu posso implementar? O que eu posso fazer que vai mudar e que vai, primeiro, trazer qualidade, trazer resultado para o meu trabalho, trazer qualidade para o meu paciente e vai melhorar essa minha relação de trabalho aqui. Às vezes a gente consegue pensar, né, enfim, em cursos e tudo mais, mas a maioria das vezes os encontros dos eventos, dos congressos, eles são maravilhosos para isso. E justamente para você pensar, a minha prática, ela nunca vai ser perfeita. Nem é para ser, mas eu tenho como sempre estar entregando resultados melhores, qualidade, humanismo e conexões melhores e maiores com os meus pacientes. Isso sempre. Então, isso, assim, eu falo assim, é isso que move os bons profissionais. Pessoas que não se acomodam, né, com a zona de conforto ali e corram. O que você fala, eu falo diferente, mas acho que com a mesma finalidade, eu falo o seguinte. Eu pego o meu exemplo. Eu sempre investi, na época eu investia muito, né? Eu investi 60% do meu salário para minha qualificação. Eu precisava disso. Eu não sou a faculdade, falei, não, preciso me qualificar. Então, o que eu sempre falo? Você precisa investir em você. Independente do investimento educacional, ele é importante. Porque é o seguinte, se a gente sair da enfermagem, porque as pessoas acham que não sei o que tem na cabeça, sinceramente eu não sei o que tem na cabeça, é o seguinte, parece que na enfermagem é um mundo à parte, não é? Para mim, a enfermagem é uma profissão comum, igual qualquer outra profissão. Pegando então outra profissão, deixando a enfermagem aqui stand-by, pegando outra profissão, vamos pegar um cara que se formou em Direito. Primeiro, ele não é advogado, ele é formado em Direito. Para ser advogado, ele tem que passar na OAB. Depois que ele passa na OAB, ele tem ali as suas possibilidades de carreira, e ele tem que investir. Ou ele vai seguir uma carreira, né, para juiz, ou para delegado, ou ele vai advogar. Ele vai seguir ali alguma coisa ali. Ele precisa de investimento, ele precisa estudar para ser alguém ali. E se ele for um advogado, tem que estudar muito bom, uma área específica para ele ser muito bom. E se ele, enfim, para qualquer área ele vai. E por que na enfermagem é diferente? Não é, tem que ser igual. Você tem que escolher alguma coisa e ir. Então, por exemplo, não sabia nada de, sei lá, de gerontologia, por exemplo. Beleza, mas existem cursos. Dá para estudar, tem pessoas que sabem. E aí é o momento da gente, como se diz, colar nessas pessoas ali, né, para a gente aprender aquilo que a gente quer desenvolver. Então, na enfermagem, o que eu percebo? Que algumas pessoas querem resultados sem ter esforço. Entendeu? E aí, vamos lá. Valorização. O que eu acredito? Aí é uma coisa que eu acredito que, infelizmente, eu não queria estar certo. Mas que a valorização ela vem para a pessoa e não pela profissão como um todo. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, estão na profissão, não entendeu o papel de uma profissão, que toda profissão você tem que estudar. E aí não é a desvalorização sua, é a desvalorização da profissão, porque a massa não quer estudar. E aí a gente tem outras coisas que vão de encontro, como escolas, faculdades, né, que promovem cursos que, infelizmente, de baixa qualidade. E essas pessoas saem com baixa qualidade, não conseguem entrar no mercado. Quando consegue, as pessoas olham para essas pessoas e ficam com medo de ter essas pessoas no dia a dia de plantão. Isso desvaloriza quem? A pessoa ou a profissão? A profissão. Então, infelizmente, hoje a gente tem uma profissão do jeito que está por pessoas pensarem pequeno, pessoas que não querem investir, e de instituições e empresas, né, educacionais que aproveitam desse gap para dar o mínimo que a pessoa está. Porque assim, se eu entro num local que oferece pouco e eu estou contente, para que aquela instituição vai melhorar? Não, já, eu tenho aqui alguma coisa para oferecer, ninguém está reclamando que está comprando, eu vou continuar. Agora, e se a gente fosse exigente? Não, peraí, eu não quero comprar isso aqui, porque isso aqui não me deixa seguro para ser um profissional. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que chegam aqui e falam assim, Éder, já me formei, não tenho coragem de trabalhar. A pessoa fala, não tenho coragem de trabalhar porque eu não tenho segurança. Fiz uma pós-graduação, também não tenho segurança.
E a gente faz um trabalho com essa pessoa aqui por um período de quase um ano e a pessoa se sente segura. Mas para que eu fiz de diferente? Eu fui no problema. Qual que é o problema? Conhecimento. Sim. E conhecimento se adquire como? Bunda na cadeira. Tem outra forma? Tem que ser bunda na cadeira, tem que estudar, tem que ler, tem que... Não existe uma outra forma de você ter o conhecimento e não sei estudar. Aí eu falo, por que as pessoas que estudam conseguem os seus objetivos? Porque a valorização veio para aquela pessoa. Então eu sempre falo, investir em você vai te tornar uma pessoa diferente. Então se hoje você investe, seu futuro vai ser diferente. Se hoje você reclama e não faz nada, seu futuro vai continuar sendo o seu presente. Sim, infelizmente. E, na verdade, a gente vive hoje um processo, a educação virou mercado, né? E a enfermagem, ela está muito inserida nessa educação mercadológica, nesse processo de educação mercadológica. Ah, Karine, mas então você quer dizer que o problema são cursos pagos? Não. O problema não são cursos pagos. O problema é quando você vende, você negocia a qualidade e os processos de tempo. Educação leva tempo. Não tem como eu ser um especialista ou eu ser um graduando de enfermagem. Eu estou fazendo curso superior em 2 anos. Não tem como, gente. Ah, mas a gente consegue aqui dar o resultado. Não consegue. Porque existe tempo, amadurecimento, né? Por exemplo, eu com 18 anos, eu fui uma, né? Eu quando saí do segundo grau com 18 anos, fui uma. Quando eu passei no vestibular, que foi com 19 anos, foi outro. Porque esse período de 1 ano fazendo cursinho e todo um processo me amadureceu. Eu com 19 anos, com 23, 24, quando eu formei, e agora, né? Enfim, são processos. Os processos de conhecimento, de construção do conhecimento, ele demanda tempo. E aí, o que você tem? Fast food. Como diz, a educação fast food. Nós temos curso de graduação EAD em 3 anos. Curso de graduação de enfermagem em 3 anos. Aí a pessoa faz, depois quer qualidade, né? Não tem como, gente. Ah, não, mas eu paguei R$300, R$200. Tudo bem, mas deixa eu te falar. Você investiu, vamos supor, nesses 3, 4 anos, 10 mil, né? Você fazendo a conta e tudo por mês, 8, 10 mil reais. Você não vai conseguir, né, ter o conhecimento consolidado para estar inserido no mercado de trabalho e você vai ter uma dificuldade muito grande de se inserir nesse mercado de trabalho. Por isso que hoje, olha só o que está acontecendo no Brasil. Nós temos hoje a iniciativa privada falando que tem mais de 100 vagas em aberto para enfermagem, tanto enfermeiro quanto técnico de enfermagem. Como é que é? Eu falo isso direto, então agora tá vindo a presidente da ABEM falar a mesma coisa que eu falo, que tá faltando profissionais qualificados, existem vagas ociosas, tem setores que não funcionam porque não tem mão de obra. Ou seja, eu falo isso aqui há, sei lá, quantos anos, você tá falando a mesma coisa, então quer dizer que é verdade, então? Muito. A gente tá reunindo junto ao gabinete da deputada Deise, para executar a política do primeiro emprego para enfermagem aqui no Distrito Federal, que foi uma política, né, que ela pensou e tudo, conseguiu ser aprovada e o Ibanez sancionou. E a gente está reunindo com diversos protagonistas, entre eles a representante da iniciativa privada. A gente teve uma reunião com todos os RHs, todos não, né? RHs de grandes hospitais, né? Um dos hospitais, como diz, um hospital grande, né? Uma rede grande aqui em Brasília, Peixe Grande, virou pra gente, o RH virou pra gente e falou assim, olha, o nosso processo seletivo, a primeira etapa é uma prova teórica básica, é assim, básico, gente, não é nada, até mesmo porque a gente pega conhecimento, quer analisar, fazer um nivelamento ali do que ele sabe, apertar, teoria. Não vai ter ninguém. 70% reprova. 70% reprova. Peraí, eu vou beber água. Não, vou nem beber, não. Como é que é 70% reprova de conhecimento básico da sua profissão? E 30% então vai de quê? 30% vai passar e vai para a outra fase do processo, que é aquela fase mais que a psicologia, né, que é eles querem entender, né, aí eles vão ler o currículo, né, né, que está estruturado, a experiência e colocar a pessoa numa entrevista. Falou assim, mulher, fica 5%, 5%. Porque ela falou assim, não é só
a gente está tendo um processo de qualificação na enfermagem, sim, muito grave. 70% reprova numa prova teórica básica. Só que também a gente não está conseguindo que os profissionais, eles se comportem como profissionais. Parte comportamental que é triste, parte comportamental, que é o quê? Eu falar numa entrevista de forma clara, eu não fazer piadas inadequadas, eu me vestir de forma adequada. Gente, é importante. Então, peraí, eu falo isso, eu falo de vestimenta, eu falo de postura, eu falo de tom de voz, eu falo tudo isso, então é real. Muito. A gente está organizando para que o que você hoje faz, né, numa perspectiva privada, ela se torne uma política pública. Óbvio, isso é um paliativo que a gente vai fazer, assim, esse projeto é um paliativo, porque a gente vai ter que, no médio e longo prazo, sentar com as universidades. Porque os cursos fast food não têm consolidado conhecimentos na formação dos profissionais. E não só o curso fast food da graduação, dos técnicos também. Que aí é um mundo que... É infinito, quase. Porque tem, assim, uma escola técnica, a exigência é menor, a fiscalização é diferente, então o buraco é mais embaixo, infelizmente, né? Ou seja, mais embaixo. Se tornam profissionais técnicos de enfermagem com baixíssima qualidade, e aí essas pessoas meio que são enganadas, né? Que a pessoa tem um diploma de técnico na mão, mas não consegue passar em lugar nenhum. Mas quando você conversa com a pessoa, também ela não tem conhecimento do básico que ela tem que fazer. E isso é super, assim, eu entendo, sabe, todo o processo hoje que essas pessoas estão fazendo curso EAD estão inseridas, né? Às vezes tiveram muito pouca oportunidade na época, né, engravidaram cedo, né, muitos são mulheres, engravidaram cedo, conformaram família muito cedo, a vida impôs condições que não se deu tempo desse processo educacional. Mas também é importante a gente falar para a vida, quando os filhos, né, não só quando os filhos estão criados, mas assim, da gente encontrar suporte e apoio para que a gente invista na gente, né? Que é um investir real. Ah, não, eu vou, né? Vou batalhar um pouquinho mais, um tempo a mais para conseguir passar numa faculdade um pouco melhor, né? Investir um pouco melhor nessa perspectiva. E tá ocupando hoje vagas que a gente acha que não é pra gente, né? Mulheres de 40, 50 falam assim, não é para mim, né? Um Enem não é para mim. Por que não é? Né? Sim. Né? Eu acho que a oportunidade de estudo, assim, eu falava, né, quando eu era da época, né, quando eu tinha 18 anos, todo esse processo, né, de juventude. Eu não estudei nas melhores escolas. Na verdade, a boa parte da minha formação foi na escola pública, depois foi numa escola particular, daquelas mais baratinhas, mas que minha mãe conseguia pagar. E cursinho pré-vestibular, né? Cursinho pré-vestibular fez a minha base educacional aí do 2º grau. E a gente, naquela época, eu já pensava assim, o NB não é pra mim. Assim, eu vou fazer, vou me dedicar. Eu sou dessa política, eu vou fazer, vou me dedicar ao máximo. E eu acho que a gente tem que começar a tirar essa questão de, não é pra mim, né? Eu não vou conseguir. Que essa é uma primeira barreira que a população com menos possibilidades sociais tem que enfrentar, que é essa, o não é para mim. Tem que enfrentar essa barreira de é para mim, eu vou conseguir, e tá sempre nesse processo da tentativa. E o curso fast food, a gente dá bem quer acabar com eles. Porque assim, ele não só atrapalha a categoria, como ele coloca em risco vidas de pessoas, de pacientes. Porque assim, uma ou outra vai conseguir entrar no mercado de trabalho e vai fazer, desculpa a palavra, merda na vida dos outros. Então, ou seja, imagina você como paciente, eu como paciente, ou qualquer pessoa como paciente, uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento possível para atender. Porque assim, uma pessoa que não passa num processo seletivo de um hospital privado, desculpa, ele realmente não é para trabalhar mesmo. Ele não está pronto. Sim. Ele tem que se qualificar. Então, ou seja, se o curso não o qualificou, então ele precisa correr atrás do prejuízo. Infelizmente, mas é assim, senão ele vai colocar a vida em risco ou ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. E eu falo, o mercado de trabalho é para todo mundo. Agora, você tem que fazer suas escolhas. Eu sempre falo, não existe almoço de graça. Não existe facilidades na vida.
Tem coisas que realmente é mais difícil, mas tem caminhos que não tem como você pegar atalho. Não tem como você pegar atalho para aprender a fazer a punção venosa. Entendeu? Você tem o caminho correto ali, que é ter uma teoria, depois você tem uma prática, depois você vai para um campo de estágio e isso vai formando você como uma pessoa que vai conseguir fazer uma punção venosa. E sem contar outras práticas também. Então, ou seja, e o conhecimento ele é importante. Por exemplo, parece bizarro, até parece que, tipo, cara, tem coisa errada, mas próximo da gente aconteceu, né? Leite na veia, vaselina na veia. Parece, assim, absurdo, mas não é. A pessoa talvez não entendeu como que é um processo para administrar o medicamento. E qual que é o problema que eu vejo hoje de administrar qualquer medicamento? Se você pegar a grande parte dos medicamentos, qual que é a cor dele? Cristalino. Então, pode ter a dosagem que for. Você não consegue olhar pela textura de um frasco de soro se tem um medicamento com a dosagem X ou Y. E qual é o medicamento? Raríssimos são os medicamentos que têm cor, né? Branco leitoso ou alguma coloração. O restante não. Então, ou seja, olha o perigo que tem. Você está ali com o braço exposto para fazer uma punção, para receber uma punção, para receber um medicamento. Você já imaginou? Você vai no pronto-socorro porque você está com alguma dor, o médico te prescreve ali algum medicamento. Você imaginou que qualquer coisa pode ser feita uma só vez, você não sabe o que é? Sim, por isso que existe a política de segurança do paciente. Entendeu? E a política de segurança do paciente, ela não surgiu do nada. A Anvisa decidiu. Não, existiu todo um processo, uma pesquisa em 2010, mostrou que mais de 60% das mortes no mundo são erros assistenciais. São erros assistenciais. Triste, né? Imagina você chega doente, infelizmente morre, não pela doença, mas sim por um erro. Mas você consegue disfarçar esses erros, porque... A instituição não quer ser notificada. E os profissionais também, né? A gente vive um processo... Foucault falava. É verdade, mas nós é verdade. Vivemos um micropoder. Nós temos um micropoder dentro da gente. Que é o quê? Ocultar informações. Na evolução. O médico, o enfermeiro é o sabedor. E aí o que a cultura de segurança do paciente tem colocado é o quê? A medicação é uma responsabilidade de uma cadeia que começa ali na farmácia, que vai passar pela enfermagem, vai passar pelo médico, vai passar pela enfermagem, e essa cadeia tem que estar comprometida com critérios e processos de segurança do paciente. E o último da cadeia é o paciente, que também tem que estar comprometido. Por isso que é tão importante, eu lembro das minhas professoras da UNB, que falavam assim, quando você for fazer a medicação, você tem que falar para o paciente o que você está fazendo. Você vai conferir, né, todo o processo, você vai conferir o nome, tudo e fazer. E aí, enfim, eu fiz 10 anos do SARA. E no SARA, isso mudou, mas no SARA, até há pouco tempo atrás, era só enfermeiro que fazia medicação. Então, a gente assume a medicação. Eu assumi medicação. Inclusive, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, eu fui pegando as medicações. O paciente está com dor e tudo mais. Poxa, você sabe fazer medicação? Eu falei, meu filho, como disse, se você quiser, eu assumo essa medicação. Isso foi num minuto. E aí, nesse processo, enfim... a gente vai aprendendo também com a prática, né? Os pacientes falavam, nossa, você fala tão bonitinho, você pergunta o nome, aí você fala, olha, eu tô fazendo aqui antipirona, você vai querer, né? Eu primeiro perguntava se ia querer por conta de, né, uma medicação analgésica, às vezes estava ali há muito tempo prescrito, não fizeram essa revisão e tudo mais. É uma antipirona, é um comprimido, não, é venosa e tudo mais, dói um pouco, eu vou fazer antipirona e depois eu vou lavar com soro fisiológico, que é soro fisiológico. Então eu sempre fazia isso, e assim, eram 30 pacientes que a gente passa, né, o carrinho de medicação, e falando isso, olha, aqui tem gabapentina e tudo mais, tem que tomar assim, assado, tem que tomar agora, e isso é super importante, porque várias vezes o paciente já me alertou, olha, eu não tomo essa medicação, olha, essa dosagem não é a que eu tomo, olha, eu não sou esse paciente. Várias vezes. Então, como é importante você seguir os processos e integrar o paciente também nessa perspectiva de segurança do paciente. Não mecanizar, né? Não mecanizar, Acaba que essa questão de você falar, né, para 36, a gente fazia um processo industrial, né? É um processo industrial. Mas mecanizar no sentido, assim, de pegar e fazer sem comunicar, tipo assim, só pegar Sim. e fazer. Tá de forma mecânica. Como se assim, eu sou profissional, você é o paciente, eu vou fazer e pronto. Não, agora quando você conversa, é o processo.
Sim, e é super importante você integrar, porque você está compartilhando ali uma responsabilidade. Eu vejo muitas vezes os técnicos nessa pressão de acabar logo o plantão, pular alguns processos. Gente, medicação, hoje tem sido um debate internacional para que medicação seja considerado uma ação de médio e alto risco e de se passar para privativo de profissionais com graduação. Hoje tem esse debate. Tem países que já avançou só enfermeiro e médico fazem medicação. Então, se você parar para pensar, vamos ser agora científico aqui. Você teve farmacologia, não teve? Tive. Foi difícil, não foi? Lembra que você precisou de estudar fisiologia antes, bioquímica antes, e mesmo estudando farmacologia, a gente fala assim, caramba, farmacologia bicho pegando. E aí, se você parar para pensar, o quanto um técnico de enfermagem no seu curso técnico, ele estudou de farmacologia? Vamos lá, e quem administra o medicamento? Okay. Então, ou seja, não que ele não possa fazer isso, mas a questão científica ficou muito no curso de graduação. Então, ou seja, por segurança, se o enfermeiro fizesse, seria até melhor para ele, pensando nessa questão. E aí, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o médico não tem que saber mais de farmacologia do que o enfermeiro e do que o técnico. Aí eu te pergunto, qual é a maior formação na área da saúde? Medicina. Então, uma pessoa que fez medicina, ele tem pelo menos 1 ano de farmacologia. Um cara que fez enfermagem, ele tem 6 meses de farmacologia, que seria um semestre. E o técnico de enfermagem, ele tem meses de farmacologia. E todos têm que ter o mesmo nível de conhecimento. Por quê? O médico tem que ter conhecimento porque ele prescreve. Mas quem administra tem que ter menos conhecimento que quem prescreve? Não, na minha cabeça isso não cabe. Não tem que ser diferente. Justamente porque é ele que vai administrar. Olha a responsabilidade. Imagina se quem prescreveu comeu bola na hora de prescrever, que é normal, a gente erra, nós somos humanos, infelizmente nós erramos. Errou uma dosagem ali, e aí se eu não tenho conhecimento, eu vou lá e administro. Ou seja, como você falou, é uma cadeia. Então, ou seja, na cadeia todo mundo tem que ter o mesmo nível de conhecimento, só que cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua atribuição e competência. Então, ou seja, um técnico de enfermagem para falar assim, eu sei muita medicação, demora muitos anos para ter uma formação dia a dia, né, num pronto-socorro, numa clínica médica, numa UTI, ele fala assim, eu domino. E um grande problema que eu vejo hoje tem muitos enfermeiros e técnicos que dominam a diluição do medicamento. Se você perguntar para que serve aquele medicamento aí, não sabe. E é perigoso, né? E é perigoso, porque assim, cara, você administrou um negócio que você não sabe. E se der alguma reação, não, é com o médico. Mas peraí, mas quem administrou foi você. E quando você administrou, quando você percebe que tem uma reação, aí você vai ter que chamar o médico sempre. Então, ou seja, é algo que a gente precisa apoderar, tem que ser um poder nosso. Ter conhecimento para isso, ter a segurança do paciente. Eu sempre começo, geralmente, algumas aulas de farmacologia para os alunos entenderem o seguinte, tem muita gente que tem medo de voar, tem medo do avião cair e morrer. É claro que se cair vai morrer mesmo, né? Todo mundo vai morrer. Mas se a gente pegar a estatística de avião, de voos comerciais, qual foi o último avião que caiu no Brasil? Foi o da TAM, né? Lá em São Paulo, 2010, se eu não me engano. Nossa, olha. Então, quantos anos tem que um avião não cai no Brasil? Né? Comercial. Né? Por quê? Os protocolos de um voo, cara, ele é muito... É seguido, assim, a cada voo. Muitos protocolos. Agora, você sabia que diariamente a cada 3 minutos morre uma pessoa por erros assistenciais, pegando a última estatística? Por erros assistenciais. Ou seja, então é preferível você estar no avião, é mais seguro estar no avião do que no hospital. Olha que bizarro eu falando isso, sendo um profissional de saúde, falando isso. Então, quer dizer, se a gente seguisse protocolos à risca, a gente reduziria isso. Como a gente tem voos comerciais que tem um histórico de queda, né, bem significativo, né, bem pouco em relação a tanto de voo que tem diário, quer dizer, o protocolo funciona. Mas ele tem que ser executado rigorosamente por todas as pessoas. Não é o piloto que é o principal. O piloto é quem pilota, mas e o cara que conferiu a pressão do pneu, outras coisas do avião para que ele pudesse decolar e pousar em segurança. Então, ou seja, tem toda uma equipe integrada ali. E na assistência tem que ser da mesma forma. Ou seja, o médico não ele pode até ser o piloto da prescrição,
mas a gente tem todo mundo por trás ali, o farmacêutico tem que dispensar o medicamento certo, não vencido também, a enfermagem tem que saber o que ele está fazendo. Então, ou seja, na minha cabeça entra o seguinte, acho que todo mundo tem que cumprir muito bem esse papel de administrar o medicamento. Então, quando eu até criei um curso de administração de medicamentos, cara, eu pensei em tudo e até hoje eu amplio o curso, porque eu falo, cara, parece que quando está pronto, eu falo, não, mas tá faltando. Eu, por exemplo, gravei agora por último, tô finalizando, não tá 100%, um módulo de antibiótico-terapia. Mas eu não consigo só gravar o medicamento, eu tive que gravar sobre bactéria. O que é bactéria? O que é uma célula procarionte e eucarionte? Olha onde eu voltei, para que meu aluno possa entender o que é uma bactéria, para ele saber o que é um antibiótico. Sabe qual que é a finalidade desse módulo? É ele chegar no final e falar assim, cara, eu não posso atrasar o antibiótico. Se meu plantão vai acabar às 19 horas, o antibiótico tem que ser feito no horário, independente do meu plantão. Então, ou seja, eu quero gerar nele a consciência de um atraso de antibiótico pode levar a vida de uma pessoa, porque ele vai perder um efeito terapêutico ali, e aí a pessoa pode ir embora, perder a eficácia daquele medicamento, porque a pessoa teve que ir embora no horário do plantão dela. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem 6 horas de plantão, 12 ou 24, você programa a sua assistência para isso. Sim. Agora, o paciente não pode ser prejudicado. E algumas pessoas querem acelerar o plantão. Para quê? Se você tem 12 horas de plantão, para ficar à toa no celular, vendo o TikTok, Instagram, sei lá o quê? Não vejo sentido nisso. Eu vejo sentido o seguinte. Nessas 12 horas, trabalhe tranquilo, mas com a segurança do seu paciente. Acho que, sim, é isso que eu tento conscientizar aqui na prática para os alunos. É isso. Cara, faça dê o seu melhor nas suas 12 horas de plantão. Depois você tem 36 ou mais horas, você fazer o que você quiser da sua vida, mas ali, se dedique ali dentro, naqueles minutos, não faça um medicamento muito rápido, conversa com o paciente um pouquinho, talvez aquele medicamento ali é importante, mas talvez ele quer conversar com você um pouquinho ali. Eu sei que é corrido, não dá para bater papo, mas tem hora que só de você estar ali, tudo bem, meu nome é Éder, sou técnico de enfermagem, vou fazer esse medicamento do senhor, como é que o senhor está passando, como é que está... esse momento é importante. E eu percebo que, infelizmente, pela correria do dia a dia, as pessoas estão tão corridas que mal cumprimentam o paciente. Vai lá e faz. Isso é super importante, porque, às vezes, o cumprimentar ali a conversa, enquanto você está fazendo o dipirona um pouco mais lenta, para não trazer tantas reações adversas ali naquele momento, como que é importante para, primeiro, fazer o vínculo com o paciente, segundo, tranquilizá-lo naquele processo, e terceiro, você respirar. A gente precisa dar vários respiros durante o plantão, até mesmo para fisiologicamente, oxigenar o cérebro e ele funcionar melhor, Primeira questão. E segundo, para que você não viva um plantão sempre afobado. Se você está vivendo plantões sempre afobado, 6, 12, 24 horas, 18 horas afobado, tem alguma questão errada. Ou do processo de trabalho, assim, realmente, da instituição, uma sobrecarga, eu estou responsável, que realmente a minha realidade hoje, dentro do Hospital de Sobradinho, a maior parte dos meus plantões eu sou sempre muito afobada, porque eu fico responsável por 36 pacientes, e na maioria das vezes sozinha. Então, na verdade, e aí eu tive que encontrar estratégias nessa nova conjuntura, que é o quê? Que é prioridade, assim, priorização de condições, de ações, de técnicas, do meu tempo ali, é um gerenciamento do tempo, diferente de quando eu estou compartilhando com mais 1, 2, 3, que é o ideal, quando tem 4 enfermeiros no plantão aí. Existe o ideal e o real, tem momento que você tem ali você e tem os pacientes que precisam de você, mas quais precisam mais? Sim. Como é que você vai fazer essa gestão naquele dia de plantão? Então é isso, eu acho que assim, a gente aprende a trabalhar no dia a dia e a gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar conhecimento para a gente melhorar os nossos processos, porque a gente não nasceu sabendo, não terminou a faculdade, é expert, a gente acabou a faculdade preocupado, gente, agora eu sou enfermeira e agora, meu Deus, que responsabilidade é essa na minha mão? E assim, parece que quanto mais os anos passam, a gente ainda tá aprendendo. Pelo menos eu tenho esse sentimento, eu formei em 2009 e assim, cara, eu tô sempre aprendendo, sempre tô comprando curso, sempre tô me atualizando, porque eu vejo necessidade, não vejo que sou sabedor do conhecimento. Longe disso, eu tenho que aprender muito ainda. Não, e a nossa formação também, ela ainda está distante das necessidades da população. Se você for pensar assim, medicação, a gente está falando muito de medicação, mas medicação. Quando a minha base está farmacologia, farmacocinética, ok. Mas quando eu vou para a prática, realmente, quando eu vou
estruturar o meu conhecimento para administração de medicação. Eu estou aprendendo sobre mais sobre medicações antibiótico, que eu uso muito hoje no mundo, né, no Brasil, e medicações para dor, ou eu estou aprendendo sobre porque medicação para dor também controle de dor, essa perspectiva, né, da medicação, os horários, o que interage com o que, a gente é muito falha nossa. Eu não sei agora, né, porque tem 13 anos que eu formei, então eu não sei agora, mas essa gestão da medicação para dor, ou você vai para o profissional e ele fala assim, não, eu começo do menor para o maior, né, você também é dessa época? Não, o paciente fala que está com dor, começa do menor para o maior. Não, você tem que avaliar ele, tá? A sua dor, tá? De 0 a 10, mas de 0 a 10 é uma classificação muito difícil para a nossa população, que tem um baixo conhecimento matemático, a gente tem que entender isso. Não, sua dor tá leve, moderada, tá média ou tá muito forte? Não, tá muito forte. Então, às vezes, eu já vou ali no leito do paciente, já vejo que ele tá... É expressão, né? E aí, eu vou começar por um paracetamol? Paracetamol não vai atingir a melhora. Eu tenho que começar, no mínimo, um tramadol. Mas tem morfina. Qual a condição dele? Ele tá ali para tratar ok. Fez um pós-operatório muito dolorido. Não, tem um processo de câncer e tudo. E aí eu vou descalonando. Eu sempre falo isso para as pessoas. Aí eu começo pro maior, eu consegui atingir um alívio de dor, e aí eu vou voltar lá no leito. E aí, como tá? Não, tá melhorando, tá aliviando, e vou manter medicações de horário, e vou dar feedback pro médico também para ajustar a dosagem e o tipo de medicação. A gente não aprende isso também, como diz na graduação. Nunca. A gente aprende na prática. E na prática, quando a gente trabalha e está aberto para trabalhar com pessoas que estão enfrentando dores, e eu entender que o meu paciente não está simulando, porque hoje a gente tem uma gama de profissionais. Não, está simulando dor, o paciente está ali tratando um câncer. Não, está simulando dor, o paciente fez tá num pós-operatório de uma cirurgia ortopédica. Gente. Simulando dor. Não, vai lá, simulando dor, mas está aqui no telefone. Vamos lá ver o paciente, então, ver realmente essa dor dele, conversar com ele, né? E dor é assim, a maior parte dos nossos pacientes, eles vão enfrentar dor física, dor emocional, dor espiritual, dores. A gente está lidando muito no nosso dia a dia com dores. Só se você for para gestão, aí a dor é a outra. A dor é outra, mas tem dor. E aí, quando a gente tem uma graduação que não é só uma cadeira, sabe? Pode ser um tema transversal, mas muito bem trabalhado sobre dor, né? Gerenciamento de dor, os tipos de dores, como que a gente lida com aquela dor. É profissional mal formado. Assim, não é como profissional mal formado, é um profissional que não está formado para a necessidade da nossa assistência. A gente lida 24 horas com dores, né? Com um paciente com dor. Então, aí vai no antibiótico, né? A gente tem muito pouco conhecimento sobre antibiótico, muito pouco. Não só por ser a categoria da enfermagem, mas porque realmente a graduação deixa a desejar, e não só para a gente, a medicina também. Quando a gente senta, né, nas rodinhas, assim, a medicina também deixa muito a desejar. Então, a gente tem hoje em dia uma graduação, diretrizes curriculares, formações e cadeiras acadêmicas muito afastadas da realidade, né, do que é hoje as demandas da população. Eu vou tirar pela UNB. Assim, a gente faz muito estágio na minha época, né? Fazia muito estágio no hospital universitário. Eu vi lúpus. Eu fiquei craque em lúpus. Aí, quando eu fui ver na estatística, nossa, 10%, sei lá, 5%, 10% da população cometida por lúpus. Acho que depois que eu saí da UNB, eu vi, assim, né? Eu trabalhei no SARA, no andar cirúrgico. Acho que eu vi 3 pacientes com lúpus em 10 anos. E aí agora no estado de Sobradinho eu vi um pouco mais, porque lá tem um setor de hemodiálise muito forte e tudo mais. Então acaba que, né, que é uma referência. Mas, como diz, totalmente, assim, a minha graduação foi totalmente desconectada da epidemiologia do real, entendeu? E não só eu, várias pessoas. Mas assim,
para a gente concluir, né, você tem que vir mais vezes aqui para a gente bater papo. Então, assim, pensando, olha só, gente, esse papo todo, a gente falando aqui com a Karine, olha só o papel que tem a BEM em entender que tem que mudar o que é ensinado na graduação. Sim, então, e a gente está em debate sobre isso, as diretrizes curriculares têm que... estamos atrasadas, né? Estamos atrasadas, as diretrizes curriculares estão atrasadas, a gente precisa ter um debate sobre, por exemplo, por que na graduação a gente não tem estudado a saúde da população, a política LGBTQIAP+, que é uma população que demanda outras questões, né, de prevenções de doenças, prevenções de STs, de comportamentos e tudo mais. E aí você tem a consulta de enfermagem, como diz, para uma pessoa hétero, ela é completamente diferente para uma pessoa trans ou para uma pessoa lésbica. E a gente não está casado com isso. Eu digo assim, porque é uma pauta polêmica essa. Cuidados paliativos. Hoje nós temos um avanço sobre os cuidados paliativos, né? Na ciência, no mundo, né? Um movimento desde a década de 60, 70. Não tem na DCN. E sem contar outras coisas novas, por exemplo, estética. Não tem na DCN. Né? Então, o que a gente tem na DCN? O arroz com feijão. Urgência, emergência, terapia intensiva, saúde da criança, algumas coisas ali fracas ainda, por sinal. E é isso, ou seja, e o resto não tem. Então, ou seja, e tem algumas coisas que tem na DCN que não precisava, né? Tem umas coisas que eu olhava, gente, pra que isso aqui? Tipo, tiraram isso daqui? Vamos lá, vamos começar a enquete aqui, tipo o quê? Agora não tem a DCN aqui. Tem que mudar, gente. Porque é o seguinte, eu coordenava curso, eu já fiz 3 matrizes curriculares, a gente tem que basear na DCN. Na última, se eu não me engano, é 2012, não é? A última. Então, aí assim, você tem que tentar fazer uma disciplina para contemplar todas as DCN. Então, tinha disciplina que eu queria criar que eu não tinha apoio da DCN. Ou seja, eu via a necessidade do mercado, o aluno precisava daquele conteúdo, por exemplo, saúde, por exemplo, saúde dos LGBT, por exemplo. É interessante? É interessante. Como que eu vou colocar lá? Eu tenho que tentar pegar alguma coisa lá de sociologia, alguma coisa ali, que não é a mesma coisa, né? Eu vou estar forçando ali. Aí você chega por uma direção, a direção não aprova. Então, ou seja, se tem uma DCN mais clara, fica mais fácil para um coordenador de curso aprovar ali disciplinas coerentes com o que o mercado está pedindo. Sim. Por exemplo, todo mundo que forma tem que trabalhar no hospital? É obrigatório? Não, tem que trabalhar no hospital? Não, é a grande massa de contratação. Mas por que não tem sobre empreendedorismo, sobre estética, mais forte sobre ginecologia e obstetrícia, as possibilidades dessas áreas, né? Enfim, então, por exemplo, home care. Cara, home care é muito maior do que o hospital, se você pensar em população de pacientes. Tem alguma coisa na DCN? Não. Então, ou seja, tem muitas necessidades que não tem na DCN, que a faculdade fala, beleza, já que não tem, eu vou seguir aqui e vamos embora. Estamos aí há 11 anos, né? Fazer 12 com a última DCN. E a gente precisa atualizar para ontem, né? A própria, como diz, consulta com aplicativos, teleenfermagem, TICs, né? O uso de TICs. Então, tem tanta coisa que, assim, né? Então, como diz, estamos atrasados, temos que mudar. Enfim, mas é isso aí. Então, parabéns aí pela BEM, né? Por se preocupar a fazer o melhor pela nossa categoria. E para todo mundo que está aqui, como é que faz para ser membro? Não sei se pode falar valores, porque pode ter variação, não sei, mas se quiser falar do DF, como é que funciona? Como é que é isso? Certo. Você se associa na sua BEM local, né? Uhum. Então, você, nacional aqui, né, o Pô de Prática. Então, não, eu sou do Ceará, eu vou me associar à BEM Ceará. Eu sou de Salvador, a BEM Bahia, né? Uhum. Então, você vai se associar à sua BEM local e pagar anuidade. É anuidade, gente, não é mensalidade. E são valores diferentes. Aqui em Brasília, o maior valor, se eu não me engano, é 380, que é o de enfermeiro, que é o maior valor, mas é anual. Você pode dividir em 6 vezes, aquelas, né, sem juros. E você vai estar garantido por 1 ano a ter descontos assim, né, o interesse. Vamos lá, qual o primeiro interesse, né? Você se investir em você. Investir na sua capacidade técnica e tudo mais. Então, a gente tem
cursos tanto de graça, né? De graça para o associado. O associado. Né, que estão ali, e também a garantia de descontos em todos os cursos que a gente está fazendo no ano e nos eventos da associação. Em 2024 agora, novembro, de 11 a 14, a gente vai ter um evento em Goiânia, já está na sua 19ª, né, realização, que é o Senadem, que é o Seminário sobre Educação. E, junto com ele, no mesmo momento, vai estar acontecendo um simpósio sobre diagnóstico de enfermagem, que é o quê? SAI. Debate sobre SAI, eu preciso aprender sobre sistematização, começa pelo Sinadem. E também a nossa quarta conferência em saúde mental. Então, né, o pessoal que tem um interesse sobre saúde mental e tudo tem que estar nesse evento. Só que você se associando agora, você, né, já paga a associação e já garante o desconto do evento. Porque muitas vezes o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele fala assim, nossa, mas os eventos, a inscrição é muito cara. Só que se você se organizar, se programar num período ali, um ano antes do evento, ele não fica tão caro. E você vai estar ali, né, já pagou o evento e tudo mais. Então, a primeira vantagem, assim, da associação é a anuidade, dividida em 6 vezes. Você vai estar garantido descontos nos eventos e nos cursos que a ABEM tem elaborado durante o ano todo. E não é qualquer curso. A gente não faz fast food. Curso fast food está fora do nosso arcabouço. Priorizamos o presencial, mas também estamos entrando na perspectiva online, entendendo que nem sempre a pessoa tem ali a disponibilidade, é filha, é casa, é tudo, né, todo um processo para organizar. São cursos que a gente prioriza a prática, então tem uma perspectiva prática ali. Então, o curso de medicação vai ter uma perspectiva prática. O curso agora que a gente fez como diz, gasometria, tem um tempo prático de análise ali, né, das gasometrias, dos processos e tudo mais. Curso de sutura perineal, tem a prática, né, com a língua, né, agora a gente usa línguas para tudo. Então, a primeira vantagem é essa. A segunda você vai estar conectado com outras pessoas que estão naquele mesmo intuito, que é compondo departamentos técnicos científicos dentro da associação. Hoje nós temos departamento de atenção primária à saúde, departamento de saúde mental, de sistematização da assistente de enfermagem, departamento de enfermagem gerontológica, e a possibilidade da gente conformar e integrar outros departamentos, justamente para que você... eu quero conversar com a secretária, eu quero conversar com o coordenador. Se você faz parte de uma entidade, se você está representando uma entidade, se você faz um documento e aquela entidade aprova e você apresenta para a sociedade, para um parlamentar e tudo, é muito mais fácil como entidade do que como Karine. Karine, enfim, tem mais 10 mil aí, Karine, espalhada no Brasil. E você está fortalecendo uma entidade histórica, para que ela não se acabe, que tem uma história, que tem um fortalecimento e que está te representando. E você pode, mas eu quero palpitar, né? Não tem aquele, quem é que está decidindo? Eu quero palpitar nisso daí também, eu quero palpitar na DCN, eu quero estar nas reuniões que tem se discutido isso, eu quero estar lá também, né, junto ao MEC e tudo mais, definindo as estratégias. Você tem que estar numa entidade. Se você não tiver numa entidade... Enfim, a rede social tem feito grandes figuras públicas, né? Grandes agitadores, mas fica no espaço do virtual, porque quando a gente vai pegar piso salarial, luta do piso, o STF reuniu com quem? Com os agitadores da internet ou com as entidades? Com as entidades. Então, se a gente tem que agitar muito na internet. A gente tem que usar todos os meios de comunicação, jornal, escrito, rádio, TV, podcasts. Mas a gente tem que estar fortalecendo e ocupando as entidades. Então, eu faço um chamado, né, para as pessoas para estarem compondo a Associação Brasileira de Enfermagem, estarem fortalecendo essa entidade, a estarem se associando. Nós vamos começar aí uma campanha agora para associações e tudo mais. E estarem fortalecendo principalmente o combate ao fast food na educação. Tem que ser, porque tá triste, né? Porque são vidas, né, envolvidas. E você é um parceiro nosso, né? Porque o Pod Prática tem, não Pod Prática, mas enfermagem prática, né? Tem vários cursos muito bons, de muita qualidade. E você também, né? Essa voz de falar assim, olha, não basta só ter o certificado.
Você tem que sair com um conhecimento, uma habilidade, conhecimento, prática, habilidade para ter realmente a oportunidade que a pós-graduação pode te dar, para você estar trabalhando num Sírio, num Einstein. Ou seja, nada te impede. Agora, o conhecimento te impede. Então, tem que ter conhecimento, não papel. Isso. Então, sempre falo isso. Karine, muito obrigado, foi muito bom. Espero ver você aqui novamente para a gente discutir, sei lá, coisas da BEM ou outras pautas importantes aí, Só né? Seja política, seja de educação, ou, enfim, seja a parte mais técnica aí. A casa é sua, né? Prática Enfermagem vai estar sempre de portas abertas aqui para você, para a BEM, né? Seja a seção DF, a BEM Nacional também e outros colegas daí também. Enfim, então, estou muito feliz e honrado, né, que você está aqui participando hoje, né? Disponibilizando seu tempo para contar um pouquinho sobre você, sobre a associação e fazer esse movimento, né, de incentivar as pessoas a fortalecerem a Associação Brasileira de Enfermagem. Nossa, eu que agradeço toda a equipe do Pod Prática, da Prática Enfermagem, e pelo esse espaço, a associação fica muito agradecida e que a gente tenha muito sucesso nessa luta nossa, né? Ter a qualidade educacional, direitos sociais e trabalhistas para que a enfermagem seja e continue sendo essa potência que é, de transformar mundos, porque nós somos uma profissão que transforma o mundo. É isso aí. Karine, muito obrigado e até o próximo Pod Prática. Obrigada.